queridos, Deus seja louvado pela presença de todos aqui. A família de Deus é uma família muito grande. A família de Deus é a família maior e única família que existe no universo. Hoje se fala muito das minorias, né? E às vezes a gente fica pensando que nós somos um povo pequeno, mas nós fazemos parte da família do céu. E só que nós estamos sendo provados de uma maneira diferenciada. E eu agradeço, porque todo esse processo é pedagógico, é um processo de retorno às nossas origens, né? E na vigília nós estávamos lendo foi Patriarcas e Profetas, né? E num trecho fala sobre o cuidado de Deus para que as crianças estejam envolvidas em todas as atividades que nos remetem ao retorno para nossas origens, que é o céu, né? Que é a eternidade. Então, crianças, todos nós vamos participar e prestar atenção daquilo que Deus quer de cada um de nós. As crianças são seres completos, seres humanos completos em desenvolvimento, né? E o Senhor, Ele tem planos nas vidas das crianças. E principalmente, crianças, vocês estão sendo chamados por Deus para fazer algo muito importante nesses últimos dias da Terra. Então o Senhor também preparou tudo o que vocês precisam para que possam, então, participar do alto clamor, se não, né, estar à frente deles, né? Então isso é muito importante. Como o Senhor Jesus disse, né? Deixai vir a mim as criancinhas. Mas eu penso que aquelas criancinhas que chegaram até Jesus eram criancinhas assim, talvez, né? De 2, 3 aninhos. Elas não tinham assim ainda muita noção, né, de espaço, com quem elas estavam falando exatamente. E as mães faziam questão, né, que aquelas crianças estivessem pertinho de Jesus. E ele era muito amável e ele aceitava as crianças e queria que elas estivessem perto deles. Mas conforme as crianças vão crescendo, elas vão assumindo certas responsabilidades, né? E para que elas saibam exatamente qual é o papel delas, elas precisam dos instrutores que Deus comissionou a elas. Senão, aqueles que pensaram nelas, né, Alana? Com todo carinho, com todo amor, e geraram e pensaram em coisas maravilhosas para quando elas estivessem já nos seus braços. E aí a gente quer educá-los e a gente quer fazer com que eles captem exatamente aquilo que vem do céu, mas muitas das vezes nós mesmos não estamos preparados para isso. Mas o Senhor nos deu instruções, né? Então vamos lá, mais uma vez, que é um versículo que nós sabemos de cor, que está lá em Deuteronômio, no capítulo 6. E o versículo são os versículos do 2, Deuteronômio 6. E a partir do versículo, pode ser o versículo 1, até o versículo 6 mesmo, tá? Não, até o versículo 7. Podemos? Podemos. Agora, estes são os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor vosso Deus ordenou que vos ensinasse, para que pudesseis cumpri-los na terra que vais possuir. Para que possas temer o Senhor teu Deus, para guardar todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno a ti e a teu filho, e ao filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e para que se prolonguem os teus dias. Portanto, ouve, ó Israel, e guarda-os, para que tudo te vá bem, para que te multipliques, como o Senhor Deus dos teus pais te prometeu na terra que mana leite e mel. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
e amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu poder. E as palavras que te ordeno neste dia estarão no teu coração, e as ensinarás diligentemente a teus filhos, e falarás delas quando te assentares em tua casa, e quando andares pelo caminho, e quando deitares, e quando te levantares. E as levarás atadas como sinal em tua mão, e elas serão como testeiras entre os teus olhos. Olha, essa instrução é completa. O Senhor deu instruções não só ao povo de Israel como um todo, mas Ele deu instruções aos pais de como deveriam fazer com seus filhos. Então, é um método incrível, que é um método da repetição e da insistência para atar o quê? Nas testas de seus filhos, nas mãos, né? E fixar nas testas dos seus filhos as leis do céu. Essas leis que são eternas, porque só com essas leis nós vamos poder iniciar o céu aqui na terra e para todo sempre. Então quando... Prática, né? O entendimento e a prática. É o entendimento e a prática. Então, mas como que a gente faz essas coisas acontecerem? Como que esses fenômenos, eles se manifestam na educação dos filhos? Eu tenho recebido muitas mensagens e pedidos de pais que eles descobrem que eles, de agora em diante, eles devem fazer a verdadeira educação, eles devem fazer a educação domiciliar, mas eles me perguntam como? Como eu vou fazer aí? Então eu indico para eles, né? Deuteronômio 6, né? Do 1 até o 7, 8, né? E ele vai estar, a instrução é completa. Você vê como a pedagogia de Deus é muito simples. E ela também é abrangente. Então, os pais, às vezes, têm medo de fazer algo que já é inerente da natureza humana. Só que nós estamos numa terra, num mundo que jaz no maligno. E há um inimigo das nossas almas. Qual a intenção dele? É de retirar esses ensinamentos e essas orientações do nosso alcance. Então, para isso, o mundo ele faz o quê? Todos os países eles têm um Ministério da Educação, eles têm um plano de educação, educacional, né? Sendo que o principal, vamos dizer, o alicerce desses planejamentos educacionais, eles iniciam a partir de um governo que centraliza a ideia de como vai ser a educação e como vão ser inseridos dentro de um sistema. E por osmose, as gerações vêm surgindo e fazem o quê? E acham que tem que ser daquele jeito. Porque a palavra de Deus ela se mantém fechada. E quando a palavra de Deus se mantém fechada, o que é que vai restar? Então alguns pais perguntam, olha, e se eu fizer a educação domiciliar, o meu filho vai poder passar num concurso? Ele vai poder ter um diploma? Ele vai poder fazer uma faculdade? Ele vai poder ter uma profissão? Então vamos ver como que é isso? Porque a gente tem tanto receio da repressão do governo desse mundo e não tem o temor de Deus. Porque um dia ele vai pedir conta. Ele vai dizer o que é que você fez com as bênçãos que eu te dei. Né? Como você instruiu os seus filhos? A gente vai aqui no livro Educação. E logo aqui no princípio, o título é Fonte e Objetivo da Verdadeira Educação. Nossas ideias acerca da educação têm sido demasiadamente acanhadas. Ela já começa com uma exortação, esse parágrafo, né? Ou seja, nós estamos acanhados. Por quê? Porque há uma lei que diz que você tem que fazer de acordo com os moldes que já estão pré-estabelecidos no sistema. E é muito triste porque nós temos um currículo dentro da palavra de Deus a ser seguido para instruir aos nossos filhos.
mas nós queremos saber se os nossos filhos vão ser aceitos no sistema. Eu posso ser franca? Não, os nossos filhos não serão aceitos nesse sistema, porque esse sistema, ele é contrário ao sistema eterno. Então, se nós queremos seguir a Jesus, não podemos ser acanhados, né? Ele diz assim, há necessidade de um espaço mais amplo, de um objetivo mais elevado. A verdadeira educação significa mais do que a prossecução de um certo curso de estudos, ou seja, não depende de um currículo, não depende de algo pré-estabelecido por mãos humanas. E ela vai dizer, significa mais do que a preparação para a vida presente, visa o ser todo e todo o período da existência possível do homem. É o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, intelectuais e espirituais. Prepara o estudante para o gozo do serviço neste mundo e para aquela alegria mais elevada por mais dilatado serviço no mundo vindouro. Então, se nós queremos... Obrigada, meu amor. Se nós queremos educar filhos para o céu, nós vamos ter que ser guiados pela didática, pela pedagogia do céu, e vamos ter que assimilar e preparar o currículo do céu. E por causa disso, nós temos que ter bem claro, não seremos aceitos pelo sistema. Agora, é porque nós estamos desafiando o sistema, ou é porque o sistema está desafiando o sistema eterno? Então é necessário que nós raciocinemos a respeito daquilo que nós estamos sendo impulsionados a fazer. Eu não posso simplesmente dizer, eu vou tirar porque eu tenho medo, porque senão eu vou perder a eternidade. Porque é a vontade de Deus. Mas como eu vou fazer a vontade de Deus se tem o conselho tutelar? Posso falar conselho tutelar? Não sei. Se não puder, você tira. Acho que pode. Aí vai ter também agora nós estamos para ser votados, né? Eu estou aqui com... Isso aqui está na internet, todo mundo pode acessar lá no site da ANED, né? O homeschooling urgente. Não somos só nós que estamos pleiteando o direito de realizar a educação domiciliar. Mas a gente também tem que saber quais são os diferenciais. Então eu costumo pedir sempre que as pessoas reflitam quais são as motivações para tudo que a gente vai fazer. Porque tudo que nós fazemos nessa terra, elas têm implicações eternas, para o bem ou para o mal. Então, exatamente o que nós pretendemos para essas crianças, porque, de acordo com a nossa Constituição, todos nós somos tutelados do Estado. Cada cidadão da nação brasileira é tutelado do Estado, ou seja, significa que nós somos, aos olhos do nosso governo, nós somos incapacitados para cuidarmos das nossas próprias vidas. Mas não há uma contrafação aí, porque de fato nós é que reconhecemos que diante de Deus nós não podemos coisa alguma. Então, diante de Deus, nós não sabemos cuidar das nossas próprias vidas e diante do céu, nós não sabemos operar a educação dos nossos filhos. Então, a quem nós vamos pedir recursos? De onde é que nós vamos buscar o currículo? Então, nós temos uma história muito linda relativa à educação e tem amplo material sobre educação das publicações adventistas, né? Porque há uma experiência pregressa. Desde o começo, né, desse movimento, houve a intenção, mesmo por causa dos reformadores, né? Lutero já havia antevisto isso, que as igrejas deveriam abrigar pequenas escolas para estar atendendo a necessidade do ensino das crianças. Mas quando vem o movimento adventista, houveram várias tentativas, e eu creio que hoje ainda estão havendo várias tentativas para que
o currículo do céu ele seja empregado. Mas quando os homens eles se deparam com a pressão do sistema, a pressão dos governos, há sempre aquela coisa de ceder. Mas hoje nós temos que refletir. Hoje é tempo de ceder? Será que nós já não cedemos demais? Não nos preocupamos demais com aquilo que o sistema vai pensar de nós? Com aquilo que nós vamos ter que dar como satisfação ao sistema? Agora, eu não estou aqui fazendo um levante. Eu estou aqui, pura e simplesmente, chamando ao raciocínio. Exatamente o que é que nós queremos? Uma religião ou queremos a eternidade? Nós queremos estar mais parecidos com os religiosos ou queremos estar mais parecidos com Cristo? E a que se refere a educação do céu, a que se refere a verdadeira educação, senão o desenvolver do caráter, a reivindicação do caráter de Cristo, para que nós possamos ser tornados aptos a progredir aqui na terra e a pisar nas regiões celestiais. E às vezes eu dou sempre esse exemplo, né? Mas algo que eu dizia para os meus filhos, e digo até hoje, eu não os criei para este mundo. E quando o Senhor os colocou sob a minha responsabilidade, eu tive uma responsabilidade viva no meu coração, assumi essa responsabilidade. Então, toda a luz que eu recebi, eu procurei colocar em prática. Então, o povo adventista, o movimento adventista, tem uma luz como nunca houve na face dessa terra. Então, nós temos... Quando eu ganhei esse livro aqui de presente, em 2011, o livro Educação, já tá bem gastinho, mas o livro Educação, eu ganhei esse livro de um irmão adventista, era um professor adventista, ele era professor de matemática, trabalhou lá em Petrópolis, no Colégio Adventista em Petrópolis, e ele falou assim, eu vou lhe dar um livro que é tudo que você faz na sua escola, está escrito naquele livro. Só que eu não conhecia essa literatura e não conhecia a literatura adventista, a não ser o Grande Conflito, que me acompanhou, e uma compilação do Lar Adventista, que foi com essa compilação que eu me orientei para orientar os meus filhos, para educar os meus filhos. Então, eu quero dizer que mesmo que não houvessem essas literaturas, o Espírito Santo, ele é vivo. Ele está no nosso meio. O Espírito Santo, ele está à disposição. A graça imerecida, ela é dispersa. E quando você deseja de fato, ele revela, diz que esse Espírito é que nos levaria a toda a verdade, né? Então, nós temos aqui, ela falou, né, que não podemos ser tímidos. Não podemos ser tímidos quanto a receber a verdadeira educação e transmiti-la a nossos filhos. Podemos confiar com garantias eternas de que o autor e consumador da vida nos guia e guiará nesta tão nobre empreitada. Então, nós vimos ali em Deuteronômio 6, né, do 6 ao 9, como praticá-la. Gente, vocês já viram como que é simples? O mundo, ele edita tantos livros, tantas orientações, a psicologia, a psicopedagogia, os livros de filosofias, né, que vão estar instruindo para realizar tais e tais métodos de ensino, mas a palavra de Deus é muito simples, ele só diz que você tem que fazer o quê? A educação de um filho significa abnegação, significa que você vai fazer o quê? É de manhã, é de tarde e de noite. A mamãezinha me chama e fala assim, olha, eu não sei mais o que fazer com meu filho porque ele não me obedece. Eu preciso arrumar a casa, eu preciso lavar, eu preciso passar, eu preciso fazer as compras, pagar as contas e eu não tenho tempo de ficar ali sentado com ele fazendo as atividades. Então, essa ideia
absorvida por osmose do sistema do mundo e que diz assim, olha, o seu filho ele tem que fazer tais e tais tarefas e tem que ter tal e tal horário e você não precisa ficar ali. Você tem ou que ter um filho gêniozinho que ele vai fazer sozinho ou que você vai contratar alguém para fazer isso. E a palavra de Deus diz não. É que você vai ter que fazer o quê? De manhã, de tarde e de noite. Em todo tempo e lugar é o tempo de talhar a educação dessa criança. Então, quem são os parceiros que vão realizar esse primeiro momento da educação de uma criança? Para que seja alicerçado e para que seja talhado um caráter que venha a assimilar o caráter de Cristo. São os pais, né? E diz que a mãe, ela é o agente principal nessa tarefa. E o pai, ele tem que ser o exemplo, ele tem que ser o apoiador, ele tem que estar sempre disponível quando for solicitado também para essa empreitada. Essa tarefa ela é dividida, mas cabe à mãe estar atenta a todos os detalhes. Então, diz que a gente também não deve prolongar o tempo do estudo teórico. Por quê? Porque a verdadeira educação, ela é prática. Então, olha só que incrível chegar para essa mãezinha e dizer assim, mãe, enquanto você estiver varrendo a casa, então a sua criança vai estar varrendo a casa junto com você. Enquanto você está lavando a louça, também. E que aula que vai ser dada aí? Será que na palavra de Deus, em algum momento existe esse termo utilizado? Aula? Não. O termo que existe é instrução. Então você vai instruir os seus filhos nas coisas práticas da vida. E principalmente, o resultado dessa instrução tem que trazer para essa criança um espírito de missão. Por isso que fala andando pela casa, não, andando pelo teu caminho. Pelo caminho, sentado à porta, ao deitar, ao levantar, não né? Não é só sentado no quarto entre quatro paredes. Não, não. E outra coisa, quando a gente conhece o funcionamento do cérebro, por isso é que uma das instruções principais que deve ser levado, ou seja, primeiro a família, os pais, depois a criança deve ser instruída na fisiologia. Conhecer a sua própria fisiologia. Primeiro, somos seres ímpares. O Senhor não criou clones, pessoas, elas não têm que ser uniformizadas, repetir sempre as mesmas coisas, mas têm as suas peculiaridades. Então, a observação de um pai, de uma mãe, né, que estão ali na tarefa de educar, são os pais educadores, eles têm que observar, porque um filho é único. Nunca vai existir um filho igual ao outro, não é, Fubá? Né? Não existe. Mas, infelizmente, muitas das vezes a gente só se dá conta depois que fez o estrago. Agora, não, eu trato todo mundo igual, o amor é o mesmo para todo mundo, né? E a gente, quando vê, já passou o tempo. Então, a gente tem que aproveitar essa oportunidade, dessas instruções. Eu sempre oriento aos pais que eles vão e procurem, se não têm acesso à compra desses materiais, mas que eles baixem pela internet, né, baixem o aplicativo e tenham todos os livros de educação que foram dados por Deus através da irmã White. Porque são pérolas preciosíssimas e você vai ver que em cada título vem sempre a repetição, não tem nada desconectado. E é sempre centrando em quê? Na necessidade do ser. Na natureza do ser. Então, a criança pequenininha, ela precisa de quê? De estar sempre solta, reconhecendo o espaço. Por quê? Porque o cérebro, ele vai perceber o alto, o baixo, ele vai perceber as perspectivas, ele vai perceber tudo que ele necessita para ele conseguir andar no planeta, andar no mundo, sem temer os obstáculos. Não é uma coisa incrível? Os pais, na atualidade, principalmente nas grandes cidades, quando vão preparar o quartinho do bebê, faz o quê? Tapete, fofolândia, né? O bercinho não pode encostar, tem que ter almofadinha, né? Tudo para a criança não ter a percepção dos limites.
Então, se o mundo é fofo, então o que eu vou fazer? Eu vou me lançar e vou fazer qualquer coisa. Mas quando tem obstáculos, as crianças vão aprender o quê? O ser humano vai aprender o seu limite. Ó, até aqui eu posso ir e aqui não. Então a orientação da palavra de Deus vai ser absorvida. De que maneira? Ah, eu não devo me envolver naqueles ambientes. Eu não devo ler tal literatura. Eu não devo abrir tais e tais programas porque ele vai passar a ter discernimento. Né? Então o comando vai estar, ou as decisões, né, vão estar bem claras na mente dessas crianças. Então não precisará, na época da adolescência, o pai e a mãe estar preocupados. Eu não sei o que eu faço com meu filho aborrecente. Por quê? Porque ele já foi instruído. E a irmã White diz que até os 10 anos de idade, essa criança ela não deveria estar na companhia de outros, senão dos seus próprios pais. Porque o pai e a mãe têm sempre o olhar além. Ele vai reconhecer, né? O gesto dessa criança, ele vai reconhecer. Aí o fulaninho está pensando em fazer isso. E ele se adianta. E se ele vê uma necessidade, que a criança está precisando de uma ajuda, esse pai vai estar ali proposto para auxiliar, ou pelo menos estar perto e incentivando para dar coragem. Não, meu filho, minha filha, vai em frente, você consegue. Ou seja, que os pais deveriam ser os únicos professores até essa idade. Até essa idade. Até os 10 anos de idade. Então, e quanto ao currículo? Quanto ao currículo, é algo muito importante. A citação, mas ela diz que aquilo que uma geração tolera, a outra aceita. Então, se vai aos pouquinhos, o que é que vai ser da educação das nossas crianças? Então, nós não podemos tolerar, precisamos vigiar. E eu creio que os pais educadores, aqueles que estão dispostos a assumir a verdadeira educação e assumir também a responsabilidade de instruir seus filhos em seus próprios lares, eles devem refletir sobre isso. Porque alguém pergunta, você não pode ser tão radical, extremista. E outro responde, e Jesus foi o quê? Ele desafiou o sistema político, religioso, né, e até mesmo o sistema social de sua época. Ele não condescendeu, ele não negociou. E se nós deveríamos, né, nós mesmos, e também instruir os nossos filhos, de que temos de ser imitadores de Cristo, né? O apóstolo Paulo fala, né, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, que possa ficar como reflexão, né? E aqui, esse livro, eu recomendo, né? Faço dele um manual de instrução para todo pai educador, pai e mãe educadores, né? Que possam ter, de certo que a escola de Madison não foi uma escola feita para crianças, foi feita para jovens, né, para que eles viessem ter educação missionária. Ou seja, a gente entende que as crianças da verdadeira educação, essas que estão sendo instruídas em casa, estão sendo preparadas para o serviço missionário, certo? Então, o Edward Sutherland, que foi o precursor da escola de Madison, ele deixou um livro que é fantástico. Primeiro, ele minuciosamente vai dizer como a educação no nosso planeta ela foi desenvolvida. E aí ele vai desde as origens até chegar aos dias em que ele estava presente ainda nessa terra. Ele deixou, vamos dizer assim, um verdadeiro manual de como nós instruímos as nossas crianças, os nossos filhos, né? Eles aqui, no capítulo 5, eu peço sempre que os pais que tiverem um pouquinho de pressa, leiam primeiro o capítulo 5. Aí depois pode voltar lá na frente e recomeçar e passar. Por quê? Porque fala do currículo.
Então, o primeiro item do currículo é o amor, porque Deus é crianças. Deus é amor, né? Então, o primeiro item do currículo é o amor. Mas, das questões práticas, ela vai falar sobre carpintaria e construção, jardinagem, agricultura e plantio de frutas, ofícios variados, aí vai falar sobre consertos de calçados, sobre culinária, pães, lavanderia, consertos de roupas, aqui ela falou da datilografia, ele falou da datilografia, mas né, a digitação, criação de animais e aves. Hoje a gente estava contemplando a Dani, servia a alimentação dos cavalos, né? E nós estávamos comentando, eu, Carol e Betsy, que experiência essas crianças estão tendo de chegar perto de um animal, de saber o que é uma espiga de milho, de descascar a espiga de milho madura e oferecer aos animais, e outra, ver como os animais foram submissos a eles, cumprindo a palavra de Deus. Lá do Gênesis, eles vêm comer das mãos das crianças. Então, é um plano maravilhoso esse currículo, né, do céu. E diz assim, ainda, falando sobre enfermagem, né, sobre a obra médico-missionária, e os deveres domésticos. E aí ela reforça depois, de novo, né, cozinha e costura. E depois a manutenção própria. A manutenção própria é o conhecimento de si mesmo, do próprio corpo, a fisiologia, como o seu corpo reage a todas as situações. Pode ser as situações emocionais, as situações físicas, bioquímicas, as impressões, né, do ambiente. Então, as crianças elas precisam, por quê? Porque a palavra de Deus nos instrui de que nós devemos desenvolver domínio próprio. Nós precisamos também reconhecer os sinais do nosso corpo, quando eu estou de uma forma ou de outra. Então, quando nós temos todo esse material rico e prático, é um material muito simples de a gente assimilar os conceitos, de colocar em prática e de partilhar com as crianças. E é prazeroso. Certo que aqui ele utilizou esse currículo com os jovens. Mas a gente pode adaptar para as crianças, porque a gente já está preparando eles para quê? Para a obra missionária. E a obra missionária ela é muito ampla. Então, se nós não tivermos isso no nosso coração, de que os nossos filhos, eles devem servir a Deus e ao próximo, amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a si mesmo, a estar sempre à disposição. Então, nós não podemos decidir fazer a verdadeira educação e nem tampouco querer inflar as fileiras da educação domiciliar. Porque senão você vai fazer como nós temos visto no meio secular, muitos pais optando pelo homeschooling e criando uma sala de aula dentro da sua casa, com lousa, com os apetrechos de uma sala comum, que a gente encontra no sistema desse mundo, proposto desse mundo. Errado. Então, porque quando você faz isso, você está levando o sistema do mundo para dentro da sua casa. E aqui ele vai falar bem claro sobre isso. Como que é o sistema de exaustão. A criança ela não pode estar sendo exaurida numa matéria. Por quê? Porque ela precisa vivenciar. Então, a verdadeira educação ela vai tratar de quê? De que primeiro você pratica e depois você teoriza. A educação secular faz o quê? Ao contrário, primeiro ela exaure você de teoria e depois que você já não está aguentando mais, pai e mãe estão nervosos porque a escola está reclamando que o seu filho não está dando conta da matéria, porque ela é muito extensa, né? A criança está exaurida, ela quer ir para a escola sim, mas ela quer para encontrar os coleguinhas. Ela quer para poder estar ali envolvida naquilo que vai distrair ela, ou ela vai poder colocar alguma coisa em prática. Mas o recreio é o quê? É o menor tempo da escola. Então ela não tem tempo para fazer a interação que ela precisa. E aí ela volta para a sala de aula e aquilo é cansativo, é uma instrução terrível. A irmã White diz que para crianças de
8 anos em diante, são 2 horas de tarefas acadêmicas por dia, no máximo. E aqui termina cedo, né, irmã? Lá vai até as 3 horas da tarde. Exatamente. Dia inteirinho. Não, mas o ensino domiciliar, ele tem uma carga horária de 24 horas por dia. Isso que é importante a gente entender. Que o ensino domiciliar, ele é como um ensino que nós temos de assumir também para nós mesmos, que é para o céu, para a eternidade. A gente vai ler lá, tanto aqui no livro Educação, o último capítulo, como no Grande Conflito. A escola do céu, nós nunca vamos ter diploma. Não existe. É só nesse mundo que nós somos diplomados. Para quê? Para que venha a soberba. Para que você diga assim, eu sou o doutor tal, sou a doutora tal, ou eu sou o engenheiro tal, e etc, etc. E aqueles que não conseguiram chegar até lá por algum motivo, esses vão se sentir o quê? Diminuídos e vão ser submetidos. E no céu não haverão pessoas submetidas às outras, né? Nós todos vamos estar contentes com a posição que o Senhor nos der. Mas não haverá essa teoria de classe, né? Olha, você é da classe alta, outro é da classe baixa, um é subalterno, o outro é superior. Isso não vai haver no céu. Então, se nós estamos buscando oferecer educação domiciliar no cunho adventista da verdadeira educação, nós temos que ter essa consciência e vamos ter que pensar nas nossas motivações. Não, eu quero fazer educação domiciliar só para tirar daquele ambiente perigoso ou ambiente pernicioso, ou o meu filho vai aprender, ou vai ver, ou vai ler coisas que eu não tenho interesse que ele aprenda. Mas eu trago ele para dentro de casa e monto uma sala de aula e faço exatamente aquilo que eu queria que o professor fizesse lá na escola com ele. Isso não é verdadeira educação. Isso é a repetição daquilo que o mundo já planejou. Tá? Por quê? Porque isso já foi absorvido por nós. E às vezes é difícil a gente se dissolver, se dissuadir dessa ideia. Olha, tem muita insegurança, né, quando os pais... Mas eu quero encorajar os pais. Se você quer que o seu filho ele pise nos céus, comece criando o ambiente do céu aqui nessa terra. E o ambiente perfeito para que se instaure a atmosfera do céu é o lar. Com a família cristã, com a presença de um pai, de uma mãe. Mas eu conheço sim algumas mães solteiras que estão realizando a educação domiciliar. O Senhor, ele tem tido misericórdia. Ele também vai dar condições se você tiver a motivação certa. Agora, se você não tem a motivação certa, por favor, primeiro se instrua. Primeiro, conheça, se aprofunde. Aí só depois, então, você coloca em prática. Agora, aqueles que já estão tomando conhecimento dessa causa e estão, aguardando a chegada de um bebê, ou tem uma criança ainda fora da obrigatoriedade do sistema de colocá-lo na escola. Então, já se prepare de antemão. Nós estamos em tempos solenes, em tempos de urgência. Então, é necessário que os pais, quando tomarem essa atitude, essa posição, tem que ser de forma muito séria. Isso não é uma brincadeira. Não deu certo, agora eu vou voltar na escola de novo. Então, como fica a cabeça dessa criança? E eu tenho tido assim, desde 2019 eu tenho conversado com centenas de pais a esse respeito. E eu tenho visto que isso é uma necessidade de vocês conhecerem. Eu tinha assim, muita vontade de gravar um pouquinho a respeito desse assunto, justamente para que os pais que tiverem acesso a esse vídeo, a esse tema, eles possam despertar. Então, vamos procurar na literatura. Agora, nunca sem antes se consagrar ao Senhor, nunca sem antes orar, jejuar até por essa causa. Agora, de uma coisa eu posso dar certeza, que essa é a vontade de Deus, que você eduque seu filho em todo tempo e lugar. E outra coisa, nós não vamos nos arrepender disso.
quando os filhos começarem a dar os frutos, ou quando essas crianças começarem a dar o alto clamor, aí você vai ver o que é que o Senhor, Ele traçou todo esse planejamento, Ele deu essa oportunidade para nós de educarmos os nossos filhos de acordo com os moldes do céu. E eu fico muito feliz quando eu vejo o vocabulário das crianças que estão sendo educados na verdadeira educação, a facilidade com que elas têm de absorver coisas que para elas parecem, que para nós pareceu muito difícil no sistema, mas para elas é muito fácil. Que é, por exemplo, eu posso dar o exemplo da Dani, com relação à leitura, porque existia assim um pouco aquela, será que vai ser muito difícil? Será que ela vai aprender, não vai aprender? E de repente, a Dani já está lendo. E não doeu. E não está doendo. Por quê? Porque foi dado tempo do cérebro dela amadurecer todas as áreas necessárias para que ela pudesse absorver também esse conhecimento. E absorver com facilidade. Então, o que é que o sistema diz? A obrigatoriedade das crianças iniciarem o ensino fundamental aos 4 anos de idade. Isso é roubar o cérebro da sua criança. Estão fazendo o quê? Dizendo que ela vai ter dificuldade emocional no futuro. Que ela vai ter dificuldade de compreender os nãos que a vida vai trazer para ela. Ela vai ter dificuldade de lidar com algo que ela queria e ela não conseguiu. Porque o emocional dela foi mexido, ou seja, foi atrofiado. Isso é uma covardia. Satanás, ele não demorou muito para perceber isso. Mas ele demorou um pouco para implantar esse sistema. Mas uma vez, com seus aliados humanos, ele tem conseguido avançar. Então, na Europa, a idade obrigatória já é com 3 anos de idade. Uma criança no Japão, aos 5 anos de idade, ela já tem que estar desenvolvendo equação do 1º grau. Tá? Então, nós temos visto assim, como Satanás ele é cruel e ele não vai economizar ferramentas, armas perversas para destruir com a capacidade intelectual e espiritual das nossas crianças. Então, os pais vêm agora avançando, dizendo, não, o meu filho não. O meu filho pertence ao céu. Amém. Então, nós temos instruções simples e suficientes para que essas crianças elas possam desenvolver espiritualmente, em primeiro lugar, e intelectualmente, para que elas possam estar dando conta desse conhecimento, para que elas não sejam como a minha geração esquecida. Tem necessidade de estar lendo o tempo todo. Não diz que a palavra ela vai ser guardada onde? No coração, né? Essa palavra ela vai ser guardada. A própria criança ela vai ser preparada para guardar todas essas verdades, vai estar instruído interiormente. E quando ela abre a boca, ela fala do que o coração está cheio. E ela vai falar o que? Bênção. Ela vai falar de libertação, ela vai falar de salvação, ela vai falar do céu. Concorda, Júlia? Que é assim que tem que ser? Falar do amor de Deus? Então, nós temos visto a insegurança dos pais, mas eu quero encorajar os pais nessa hora, nesse momento. Não é difícil e podem ser colocados muitos obstáculos e ameaças. Talvez a gente, ainda nesse mês, tenha a regulamentação da educação domiciliar aqui no Brasil. Última instância, o sim ou não é agora. Depois, se sair de pauta, aí para recomeçar todo esse processo de 28 anos, vai ter que começar do zero. Então, os pais que desejarem podem orar até por isso. Mas se é melhor que seja aprovado ou não? Aí eu vou dizer que nós vamos ter que ser muito inteligentes. Porque eu não... Isso aí você corta, tá? Eu não vou poder falar, instruir a um pai ou uma mãe publicamente ainda. Eu não consigo entender quais as consequências que poderiam haver em relação às crianças que estão fazendo educação domiciliar. Porque eu me vejo na qualidade de instruir os pais o como eles têm que fazer.
para manter suas crianças longe do sistema. Mas para publicar, isso pode comprometer essa própria ação das famílias, né? É uma faca de dois gumes. Exatamente. Então, o texto, ele foi visto e revisto, e foram feitos muitos cortes e foram feitos também muitos adendos, e agora ele tem algumas exigências, o texto desse projeto de lei, né, que está para ser aprovado. Já foi aprovado no Rio Grande do Sul, no Paraná. Então existem estados onde já se pode fazer educação domiciliar, sim. Mas por que se no Brasil não é uma lei só para o Brasil? Sim, então, mas o que acontece? Quando a morosidade por parte do governo federal, aí pode haver um avanço dos governos estaduais. Então, quando eles são e também quando há morosidade do governo federal e do estadual, pode haver um avanço dos governos municipais, tá? Mas aí fica, assim, não é uma coisa que você vai poder pegar aquilo e levar para outro estado. Você vai ficar preso, aprisionado dentro daquele limite ali. Então, nesse caso, o projeto de lei, ele é importante por um lado, porque vai dar uma liberdade de escolha. Mas as exigências que vêm por detrás disso também são capciosas. Então, a gente tem que estudar bastante e perceber exatamente o que é que a gente quer. A irmã White, ela dá uma saída aqui no livro A Orientação da Criança, de que quando há dificuldade no país de você realizar a educação domiciliar, porque o governo ou as leis, elas causam algum impedimento, então deve-se abrir o quê? Uma pequena escola para que essas crianças elas sejam amparadas ali. Aí vai haver uma escola regulamentada, onde vai haver uma direção que vai responder pela educação dessa criança, vamos dizer, formalmente. Mas aí existem outras coisas que podem acontecer, que também eu não me sinto à vontade, porque o plano de político, a proposta político-pedagógica, né, de uma escola, ela é de cunho particular. Ela não tem necessariamente que ser publicada, tá? Então, cada escola vai fazer o seu próprio plano, a partir do quê? Do currículo proposto. Mas existem todas umas implicações que nós temos que saber exatamente o que a gente está fazendo para pedir aprovação do governo e para poder estar praticando. Tá? Então tem que ter alguém de frente que vai responder sobre isso e não os pais, porque as famílias elas precisam ser protegidas, as crianças precisam ser protegidas. Então como é que a gente vai fazer isso? Né? Existe e-mail? Existe, mas tudo isso precisa ser estudado. Mas o importante é um pai e uma mãe saber que o seu filho ele vai ser um excelente profissional, ele vai ser um ajudador da sociedade, ele vai ser nunca um problema para a sociedade, ele vai ser a solução dessa sociedade, desse mundo em dores, desse mundo perdido em trevas. Então, que medo que você tem de educar de acordo com o currículo do céu? Não precisa. E por que o meu filho, a minha filha, vai precisar apresentar um diploma? E por conta disso, o meu filho tem 15 anos, não, 10 anos de formado, 12 anos de formado da faculdade, e ele até hoje não foi buscar o diploma dele. Somos dois. Porque de repente, quem falou? A Carol até agora também. A Carol formou-se ano passado, né? Não, é atrasado. Foi 2020? 19. 2019? Foi por aí. E ela até agora não foi buscar também, porque passa essas coisas não ter mais significado, porque você encontrou um significado superior para a vida. E é tão lindo a gente saber de onde viemos e para onde nós iremos. Então nós temos um destino certo e ninguém se prepara para chegar a um destino sem preparar a bagagem. Então precisamos todos estar preparados espiritualmente para pisar nas regiões celestes, nas regiões superiores, para pisar na casa do nosso Pai eterno. E se nós não nos instruirmos aqui, nós nunca vamos estar aptos para pisar naquele local. Então, eu sei que foi dado assim, um grande desafio aos pais, um grande desafio para mim, que faço isso com todo prazer. Eu tenho assim
dificuldade de lidar, de falar em público, eu sou tímida, eu às vezes, né, me embaraço com as palavras, mas eu tenho tanto prazer de falar de verdadeira educação, porque isso foi uma liberdade para mim, porque o Senhor tinha colocado isso em meu coração, antes mesmo de eu conhecer todo esse material vasto. Eu orava, eu pedia, Senhor, eu preciso de um material que eu possa trabalhar uma educação cristã, e eu não encontrava esse material. E eu não sabia onde encontrar, e eu procurava e fazia congressos e ia... Não, eu era metodista, né? Mas eu não encontrava esse material. Por isso que você gostou de Ellen White, porque ela também foi metodista. Conta a história da escola rapidinho pra gente. Então, aí está sendo proposto aqui para eu falar rapidamente a escola. Nós tivemos uma escola Da escola durante... até chegar onde a gente está agora, né? Nós tivemos uma escola durante o período de 20 anos. Eu parei tudo na minha vida para educar os meus filhos. Ou seja, na realidade, a minha vida ela não tinha sentido. Mesmo sendo uma pessoa cristã, ela não tinha um sentido, e quem deu sentido à minha vida foram os meus filhos, porque dali eu encontrei a minha missão, que era educar um filho, né? Eu tive um filho para o céu, e eu tive que cavar as fontes, como eu vou encontrar? E em 1992 eu ganhei do pastor da minha igreja metodista o livro Lar Adventista, mais a compilação, né, com o título Lar Sem Sombras. E aquele livro foi fantástico para eu comparar aquilo que o Senhor queria de mim em relação à educação do meu filho. E nesse momento eu já tinha o desejo de montar uma escola, porque eu abominava a ideia de o meu filho frequentar uma escola onde ele não pudesse ouvir a palavra de Deus. E a gente não encontrava essa escola. Mesmo as escolas que eram intituladas cristãs, elas não pregavam a palavra de Deus, senão aquilo que a gente viu ainda há pouco aí, né? Vai ter um espaço, né, para você falar alguma coisa espiritual, mas não quer dizer que ali você tivesse a liberdade de falar sobre os dons espirituais, sobre as coisas do céu. Então, o Senhor colocou no meu coração, então eu vou ter que abrir uma escola. Eu vou ter que fazer uma escola. Isso meu filho tinha 6 anos de idade. E a abertura dessa escola durou entre os 6 anos de idade do meu filho até a minha filha nascer, né? Então meu filho eu tive que fazer assim meio que malabarismo para o meu filho frequentar a escola, estar dentro da lei e eu não ser chamada a atenção. Mas então eu costurava, né? Eu mandava ele 2 dias para a escola, 3 ele ficava nessa semana. Na outra semana ele ia de um dia sim, um dia não. Na outra semana ele não ia a semana inteira. Na outra semana, e aí a gente não era chamado a atenção, mas ao mesmo tempo é um menino que falta muito a aula. Mas o importante é que assim, ele nunca teve dificuldade de aprendizagem. Então isso foi importante também ver que ele fazendo as coisas práticas dentro de casa. Eu não conhecia nem livro de educação, nem orientação da criança, eu não conhecia o tratado dos fundamentos da educação cristã adventista, eu não conhecia isso. O que eu conhecia era o quê? É aquilo que eu queria, aquilo que a Bíblia me dizia e essas, vamos dizer assim, as migalhas que caíam da mesa do meu Senhor através do livro Lar Adventista. Né? Só que eu não sabia o que era adventismo. Eu não conhecia a irmã White e quando meu filho também foi mais ou menos nessa idade, com 4, 5 anos, eu ganhei o Grande Conflito. E por isso eu digo, irmãos, distribuam o livro Grande Conflito. Eu ganhei o Grande Conflito de um pastor obreiro da Universal do Reino de Deus. E ele pegou aquele livrão bem grosso e falou assim, olha, já que vocês gostam tanto de ler, fica com esse livro aí para vocês. Ele não sabia o que estava fazendo. Ele não sabia o que estava fazendo. Ele tinha lido? Eu creio que não, porque o livro chegou bem intacto, bem novinho para mim, né? Eu o tenho até hoje. Surrado. Então esse livro foi fundamental, foi a comparação, né, de conhecer a história cristã, a história dos mártires, a história da reforma, tudo eu conheci dali. E isso foi me encorajando a criar uma forma de educar o meu filho da maneira
mais coerente com aquilo que a gente cria. Bom, passaram-se os anos, meu filho não estudou numa escola que a gente pôde criar, porque a gente não tinha condição, era só a fé, como é até hoje, e aos poucos o Senhor foi abrindo as portas, e quando a Ariel tinha 9 anos de idade, a gente comprou um pequeno sítio, né? E lá a gente começou a montar a escola. Nesse meio tempo então eu fui fazer a faculdade de pedagogia, né? E fui ampliando os estudos para ter a habilitação, para poder abrir a escola e eu mesma assinar e não ter que depender de terceiros. Funcionamos ali, a partir da idade de 1 ano da Carol, até os 20 anos, até os 19 anos da Carol, essa escola funcionou. E ali tudo que a gente fazia era em torno da Bíblia, com a luz que a gente tinha. Então eu quero dizer para os irmãos que o lar é uma escola. E com toda a luz que a literatura adventista, né, relacionada à educação, disponibiliza, o que a gente está esperando? Para guiar os nossos filhos para o céu? Para entregá-los de volta ao Senhor e para dizer, não, olha, o Senhor me deu, mas eu estou aqui lhe devolvendo, estou te entregando. E quando você vê os seus filhos na missão, seus filhos se envolvendo na salvação de almas, na salvação de vida, não tem preço que pague. Não tem preço que pague. E ainda quando a gente olha para trás e viu quantos riscos os meus filhos correram, porque eu não tinha toda a luz. Mas ainda assim o Senhor ele foi misericordioso. E Ele trouxe essa luz até nós nos últimos anos, né, de 2012 para cá. E hoje a gente pode estar fazendo o quê? Expandindo essa luz. E aí eu agradeço a Deus. Aquilo que os meus filhos não receberam na íntegra, hoje eles estão entregando na íntegra. Porque o Senhor deu condições. Então nós não podemos temer, nós não podemos ter nenhum receio de que se você fizer a educação do céu, com certeza o Senhor vai estar do seu lado, Ele vai estar te livrando, Ele vai estar te instruindo, Ele vai te dando meios para que você realize essa tarefa. E é uma tarefa, diz a irmã White, que é a tarefa mais nobre que um ser humano pode receber. Não é você criar um filho e entregá-lo para o céu? Então, que Deus seja louvado, que essa palavra ela possa chegar, né, levada pelo Espírito Santo de Deus a cada coração, a cada família, e que as crianças elas possam receber dos pais uma segurança tal naquilo que elas estão recebendo, que elas não vão vacilar em obedecer. E aí eu costumo dizer que o cristão, ele obedece rápido e com alegria. Porque a obediência do cristão significa o quê? Vida eterna, né? Vida para sempre. Não é isso? Então que o Senhor possa nos abençoar, possa nos dar toda a instrução e continuar num crescente, né? Começando aqui e para todo sempre, para a glória de Deus. Né? Que o Senhor seja louvado. Amém. E naquilo que os irmãos precisarem e que estiver a nosso alcance, que o Senhor nos tem dado, nós estamos sempre à disposição para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém? Então vamos orar? Quem vai querer orar? Então, sem ser obrigado. Coração voluntário. A Luna vai orar. Ah, a Luna vai orar. Então ora alto. Então ora alto, porque todos queremos ouvir a sua oração, tá, Luna? Tudo bem vai aparecer? Tudo bem vai aparecer? Então vamos orar. Tudo bem vai aparecer no vídeo? Querido Papai do Céu, muito obrigado pelo sábado, obrigado pela semana, que hoje é sábado, assim. Por favor, que a gente não desobedece. Sempre a gente tem que obedecer ao Senhor para a gente ir no céu, Senhor. Por favor, nos abençoe, que nos proteja de todo mal, dos perigos que estão fazendo. Nos abençoe, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que coisa mais linda. Dá um abraço.